Muito bem. Olá, pessoal, como é que tá? Tudo jóia? Nessa videoaula, nós trataremos de um assunto muito interessante, muito importante no nosso cotidiano, chamado termoquímica. E, pela própria palavra, você já deve estar imaginando, né? Quais assuntos que a gente irá abordar aqui. Você pode pensar em combustíveis, você pode também relacionar a própria poluição associada ao combustível, você pode pensar em processos industriais, você pode pensar em mudanças de estado físico, derretimento das calotas polares, enfim. É um pano para manga, tá legal, gente? Espero que vocês gostem. A gente vai ver aspectos qualitativos, mas também a parte quantitativa, né? Como que a gente calcula o calor liberado ou absorvido por um fenômeno, né? Que é o famoso calor da reação, ΔH da reação, ok? Espero que vocês gostem. Bom, então vamos a algumas teorizações bem rápidas. Termoquímica estuda energia liberada ou absorvida sob a forma de calor, quando a pressão está constante, em processos, sejam eles físicos ou químicos. Então, como exemplos, a queima da gasolina é uma reação química exotérmica, concorda, pessoal? É uma reação química que libera calor, enquanto que a fusão do gelo, visto aqui à direita, é um fenômeno físico e ele absorve calor. Então aqui tem uma ironia, né? Uma charge. O motorista está falando assim com o frentista. Ô moço, depois você joga um pouquinho de água aí no para-brisa, para poder, né, limpar o para-brisa. E infelizmente o frentista pega a própria gasolina que ele está adicionando no tanque e joga no vidro. A ironia vocês já entenderam, né? A adulteração de combustíveis não é um mérito só do nosso país, mas infelizmente, devido a várias questões, o nosso país enfrenta muito essa questão de adulterar o combustível. E é claro que tem implicações não só para o veículo, mas também com relação à poluição gerada por essa ação. E do lado direito, né, também uma foto irônica, mas ruim também, que é o aquecimento global, a intensificação do efeito estufa, né, está provocando um aumento gradativo da temperatura média anual no nosso planeta e com isso, né, as calotas polares estão pouco a pouco diminuindo, né, ou seja, está derretendo. Isso é um fenômeno físico, é uma mudança de estado físico, não é uma reação química, mas é um fenômeno físico que absorve calor para que a água derreta. Ok, gente? Bom, então vamos lá, né, continuando a caminhada, vamos nessa. Mais um pequeno slide, uma tela de definições. E aí a gente já vai partir para a prática. Qual que é o conceito de entalpia, H, e o conceito de variação da entalpia, que é o que a gente vai usar muito, é o ΔH. A entalpia de um sistema, cujo símbolo é H, é uma grandeza expressa em unidade de energia, por exemplo, quilojoule, quilocaloria, pode ser também joule, pode ser também caloria, que informa a quantidade de energia desse sistema que se transforma em calor em um processo à pressão constante. Você já percebeu que a gente vai trabalhar com esse conceito de entalpia se a pressão estiver constante. Agora, aqui, pessoal, a gente chega onde efetivamente a gente vai realmente precisar, nesse conceito aqui. A variação de entalpia, delta, né, pessoal? ΔH, variação de entalpia, de um sistema, informa a quantidade de calor trocado por esse sistema. Aí você fala, mas trocado com quem, ô professor? O sistema vai trocar calor com a vizinhança, ok, pessoal? Quando a pressão está constante. Vamos ver se isso é muito complicado? Aqui, ó. Fenômenos exotérmicos. Então veja bem, pessoal, um fenômeno chamado exotérmico, seja ele mudança de estado físico ou seja ele uma reação química, libera calor para a vizinhança. Ora, se está liberando calor para a vizinhança vai se aquecer, concorda? Então, fenômeno exotérmico, a temperatura aumenta, beleza? Bom, agora vamos dar uma olhada nesse gráfico que está aí. Eu vou trabalhar bem devagarinho com vocês, mas primeiro eu queria te mostrar aqui. Vamos lá. Energia 1, representada aqui no gráfico, você pode ler aqui à direita, tá, gente? É a energia dos reagentes. Aqui, ó, A2 reagindo com B2. Ok. A energia 3
é a energia dos produtos nos quais A2 e B2 se viraram. Nesse caso aqui, A2 mais B2 se transformaram em 2AB, ok? Você pode escrever 2AB, só que aqui está representado AB mais AB. Então vamos começar? O que é delta? Não é sempre final menos inicial? Portanto, ΔH é a variação da entalpia deste fenômeno, ok? Então vamos lá, esse fenômeno é exotérmico, perceba, ΔH vai ser a entalpia dos produtos, porque é a entalpia final, menos a entalpia dos reagentes. Ora, vamos inventar números apenas para facilitar o nosso aprendizado? Imagine que a energia é 3, o valor dela é 20. Estou inventando. E imagina que a energia, né, a energia dos reagentes A2 e B2, a energia 1, você está notando, gente, que o eixo Y, a seta está apontada para cima, portanto, a energia aumenta para cima, ok? Coordenadas cartesianas. Você tem um eixo Y cuja seta está apontada para cima. Portanto, algo te diz que essa energia E1 é maior do que a energia E3. Se a gente inventou que a energia E3 é 20, vamos inventar que a energia E1 vale 60, pode ser? Então agora vamos lá. O que seria o ΔH, que é a letra C desse gráfico? Ok? A letra C representa o ΔH. O ΔH seria igual à entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Então, ΔH é igual a 20 menos 60. ΔH é igual a menos 40. Portanto, pessoal, agora vamos olhar para cá. Fenômeno exotérmico. A entalpia dos produtos, no caso aqui 2AB, é menor do que dos reagentes. Por isso que eu inventei a energia ou a entalpia 20 e a entalpia 60. Repito, eu escolhi números aleatórios, só para favorecer o nosso aprendizado. Se ΔH é a entalpia dos produtos menos dos reagentes, o ΔH ficou igual a menos 40. Ok? Fenômeno ESO, o ΔH é menor do que zero. Ou seja, o valor do ΔH é negativo. Tem que ter um sinal negativo ao lado do valor, né? Seja quilojoule, quilocaloria, e esse valor negativo junto com o número que indica a quantidade de energia, significa que foi liberado. O menos significa que foi liberada aquela quantidade de energia. E isso é o ΔH. Bom, agora eu queria só comentar uma coisa com vocês que não é muito o objeto do nosso estudo nessa videoaula. Na outra videoaula de cinética química, a gente vai trabalhar mais detalhadamente isso. Mas eu queria te mostrar o seguinte. Você vê aqui no gráfico que está escrito complexo ativado, que eu passei batido até agora nisso, eu vou te explicar. Você está vendo aqui os reagentes, A2 e B2. Antes dos reagentes se transformarem nos produtos, as ligações químicas existentes dentro das moléculas, ok? Dentro das moléculas de A2 e dentro das moléculas de B2. Você não tem o A ligado no A e o B ligado no B em cada molécula de A2 e B2? Para que esses dois reagentes reajam virando os produtos AB, é necessário que se quebrem as ligações AA e BB. Mas, ao mesmo tempo, se eles estão virando produtos AB, ao mesmo tempo não tem que se formar as ligações AB, porque senão como é que eles vão virar novos produtos se não se formar essas novas ligações entre o átomo de A e o átomo de B? Enfim, pessoal, o que vem a ser o complexo ativado? Complexo ativado, ou estado de transição, é um estado intermediário, por isso que fica representado entre os reagentes e os produtos, no qual, no complexo ativado, ou no estado de transição, ou no estado intermediário, o que está ocorrendo? Dois fenômenos que são concomitantes. Rompimento das ligações químicas que unem os átomos nas moléculas dos reagentes e, ao mesmo tempo, formação de novas ligações químicas entre os átomos nas novas moléculas do produto. Então, essa transição, onde está tendo rompimento de ligação e formação de ligação, é um estado de transição, é um estado intermediário. Fazendo uma analogia,
é como se fosse um momento de metamorfose. Os reagentes ainda não viraram produtos, mas eles estão no caminho, ok? Muito bem, então vamos lá. A energia é a entalpia. A partir de agora eu vou usar a expressão entalpia com vocês. Entalpia é energia. A energia é a entalpia dos reagentes. A energia 3 é a entalpia dos produtos. Esse segmento C é o ΔH, que como a gente viu, o ΔH tem sinal negativo, porque é produto menos reagente. Agora, para terminar, pessoal, a energia desse complexo ativado que eu acabei de explicar vale E2. E aí, falta apenas uma coisa. A energia para que os reagentes se transformem nesse complexo ativado está representado aqui pelo segmento B de bola. Mas para não ficar vago para você, deixa eu te dar um exemplo. Papel queima? Queima. Mas o papel não queima aleatoriamente. Então, por exemplo, né, agora, se eu pegar um papel aqui, né, nessa gravação, ele não queima. Mas engraçado, o papel tem celulose e em volta do papel tem ar. E se tem ar, tem oxigênio. Ou seja, os reagentes estão aqui. A celulose do papel mais o oxigênio presente no ar. Mas por que não queima? E é um fenômeno exotérmico, concorda? Porque os reagentes, primeiro, eles têm que absorver uma energia chamada, atenção pessoal, letra B, energia de ativação. Energia de ativação é a energia que os reagentes têm que absorver para se transformar nesse complexo ativado. Por exemplo, se você pegar um fósforo ou um isqueiro e acender a ponta do papel, quando você fornecer essa energia, aí você pode apagar o fósforo ou retirar o isqueiro, que assim que inicia a combustão continua. Por quê? Você forneceu uma energia de ativação, fazendo com que o papel, a celulose mais o oxigênio, se transformasse no complexo ativado. E agora que o complexo ativado que aparece consegue finalmente virar os produtos, esse fenômeno não é exotérmico, então esse fenômeno vai liberando calor, esse calor se propaga pelo papel, e aí esse calor liberado, de uma certa maneira, vai funcionar como energia de ativação. Esse calor liberado vai provocando a queima de outras partes do papel. Portanto, pessoal, antes que eu mude a tela, cuidado para não confundir ΔH, que é a energia, nesse caso aqui, liberada, que é a diferença de energia entre produtos e reagentes, e a energia de ativação. Energia de ativação tem a ver mais com uma cinética química que a gente vai trabalhar numa próxima videoaula, ok? Energia de ativação é a energia que o reagente tem que absorver para virar complexo ativado. Vou te dar um outro exemplo também. Existem vários gases presentes na atmosfera. Muitas vezes, ou eles não reagem, ou eles reagem de uma maneira muito lenta. Você já imaginou a energia liberada quando um raio cai aqui no nosso planeta? Entenderam? Aonde cai o raio, ali em torno do raio, várias reações químicas envolvendo gases acontecem, porque o raio é como se fosse, ele transferisse uma energia para que os reagentes se transformem no complexo ativado. E virando complexo ativado, garantidamente o complexo ativado consegue se transformar nos produtos, ok? Agora, antes de eu mudar a tela, pessoal, eu queria mostrar para vocês 3 representações através de equações químicas de fenômenos exotérmicos. Vamos lá? Vê se você entende como é que a gente interpreta a leitura. Um mol de A2 reage com um mol de B2, produzindo 2 mol de AB e liberando calor. Esse calor, repito, quilojoule, quilocaloria, etc. Outra maneira de escrever. Você notou que o calor está escrito do lado direito da seta, como se fosse um produto da reação. O calor é produzido. Agora, outra maneira de escrever. Um mol de A2 reage com um mol de B2, produzindo 2 mol de AB. Você não escreve o calor dentro da equação química, mas você escreve à direita. ΔH é igual menos X de energia. O menos, lembra, tem que escrever menos porque fenômeno exo libera calor. Esse menos significa que liberou. Não existe calor negativo. Ok, pessoal? Esse menos significa que foi liberada para a vizinhança calor. E, finalmente, muito cuidado com a última maneira de escrever, essa maneira que é meio pegadinha.
Você está notando que na primeira equação o calor está dentro da equação, porém escrito do lado direito da seta, escrito do lado dos produtos? Se você imaginar que a primeira equação não é uma equação química, é uma equação matemática, imagine que a seta não é mais seta, é um sinal de igual. Portanto, se você... Ok? Vamos fazer de conta agora que é uma equação matemática. Se você pegar esse calor aqui do lado direito, né, e colocá-lo do lado esquerdo, quando você coloca do lado esquerdo de uma igualdade, você não inverte o sinal daquele valor, não ficaria menos calor, vocês estão vendo aqui que está escrito menos calor. Portanto, pessoal, a terceira maneira de se escrever, ela é similar à primeira maneira. Tome cuidado, a gente olha muito rápido e fala assim, a primeira maneira que a gente escreveu representa um fenômeno ESO. Então, a terceira maneira, já que o calor está escrito antes da seta, representa um fenômeno endo. Não, também é ESO, é porque está representado com o sinal negativo. Então, vale a pena essa atenção. Vamos ver isso de uma maneira agora um pouco mais pragmática na próxima tela? Veja, um mol de carbono queima, ok? Queima, combustão. Você pode pensar no carvão, você pode pensar no grafite, pode pensar até no diamante. Mas não vamos especificar aqui que carbono que é esse. Vamos simplesmente dizer que quando um mol de carbono sólido queima com um mol de oxigênio gasoso, produz um mol de gás carbônico, é uma queima completa, e o ΔH é igual a menos 94 quilocalorias por mol. Entenderam? Quando um mol de carbono queima, libera 94 quilocalorias. Esse ΔH, inclusive, pessoal, é chamado ΔH de combustão. É o calor liberado na combustão de um mol de um combustível. Gostaria de já avisá-lo que quem é combustível aqui é o carbono e o O2 é o comburente. Essas palavras muitas vezes aparecem. Então vamos repetir? O carbono é o combustível e o oxigênio, o O2 gasoso, é o comburente. Outra maneira de escrever, que a gente viu agora na tela anterior, um mol de carbono queimando com um mol de gás oxigênio, virando um mol de gás carbônico, liberando 94 quilocalorias para cada um mol de carbono que queima, sofre combustão. Ou então, como eu avisei para vocês agora mesmo, se você, está vendo que o calor foi escrito dentro da equação? Se você coloca ele do lado esquerdo da seta, você coloca ele com sinal negativo. Então, muito cuidado com essa última maneira de escrever. Queria convidar todos vocês a ver esse vídeo do YouTube, né? É um vídeo em língua inglesa, mas ele tem legenda em português. Você vai entender uma reação exotérmica. Quando a gente diz que a reação exotérmica aumenta a temperatura porque libera calor para a vizinhança, seria muito legal você assistir a esse vídeo, tá, gente? Só avisando para você, a reação química que acontece nesse vídeo não é essa reação química que eu escolhi colocar nessa nossa videoaula. Não deixe de assistir a esse vídeo no nosso próprio canal do YouTube. Muito interessante. Bom, eu acredito que agora você vai entender perfeitamente, porque se você entender o fenômeno ESO, você vai entender o fenômeno endo, porque ele é exatamente o contrário do ESO. Então vamos lá? Fenômeno endotérmico, ok, pessoal? Absorve calor. Absorve calor de quem? Da vizinhança. Ora, se o fenômeno está absorvendo calor, a vizinhança se esfria, concorda? Portanto, fenômeno endotérmico, a temperatura diminui. Agora vamos olhar para o gráfico. Então agora vocês vão me permitir, tem como a gente acelerar, né? Porque é o contrário do fenômeno ESO. Veja bem. Então vamos lá. A2 mais B2 virando 2AB. Entenda, gente, que agora é uma nova reação química, tá ok? Agora é um novo exemplo. E neste exemplo é um fenômeno endotérmico, ok? Para não confundir com o anterior. Então vamos lá. E1 é a entalpia dos reagentes. E3 é a entalpia dos produtos. Ora, se a entalpia dos produtos é maior do que a dos reagentes, já vou marcando aqui para vocês, se a entalpia dos produtos é maior do que a dos reagentes, consequentemente, o ΔH é maior do que zero, porque ΔH, lembre-se, é a entalpia dos produtos menos dos reagentes. É a entalpia final menos inicial. Se a entalpia final é maior do que a inicial, o ΔH vai ter sinal positivo. Tranquilo até aí? Bom, com isso, a gente matou. E aí, acho que vai ficar bem tranquilo para você. Aqui, ó, vamos ler tudo que está aqui para ver se está tudo encaixadinho. E1
entalpia dos reagentes. E3, entalpia dos produtos. Opa, olha aqui o complexo ativado, gente. Qual que é a energia dele? A energia do complexo ativado é a energia 2. Agora, vamos lá? O que é energia de ativação? Que a gente deu um exemplo ali atrás, né? O raio, um isqueiro ou um fósforo que você acende para que um papel queime. A energia de ativação é a energia que os reagentes têm que absorver, tá vendo aqui, representado por B, para se transformar no complexo ativado. Então, mais uma vez, não confunda ΔH, que é a energia absorvida, a variação da energia, com a energia de ativação. São duas energias diferentes. Ok, pessoal? O que eu queria comentar com você é isso, né? E aí, mais uma vez, aqui, ó, podemos representar de 3 maneiras. Vamos começar com a última equação? Veja, um mol de A2 reage com o mol de B2, absorvendo uma quantidade de energia e se transformando em 2 mol de AB. Ou, um mol de A2 reagindo com o mol de B2, se transformando em 2 mol de AB, você não representa o calor dentro da equação química, coloca à direita, ΔH é igual a mais X, quilojoule, quilocaloria, né? E, finalmente, cuidado com a primeira representação, que é aquela pegadinha, porque muita gente distraída meio que confunde. Perceba que o calor está escrito dentro da equação, mas com sinal negativo. Então, ok, pessoal? A primeira maneira que foi escrito é similar à terceira maneira, mais uma vez. Se você supor que a seta é um sinal de igual, como se fosse uma equação matemática, traz o menos calor para o lado esquerdo, não viraria mais calor, portanto, as 3 representações são de um fenômeno endotérmico. Vamos para um exemplo prático? Veja, um mol de N2 gasoso reagindo com um mol de O2 gasoso, virando 2 mol de NO gasoso, um fenômeno envolvendo apenas gases. O ΔH é mais 42 quilocalorias, ou seja, para cada 1 mol de N2 que reage, absorve 42 quilocalorias. Ou, 1 mol de N2 gasoso reagindo com 1 mol de O2 gasoso, absorvem 42 quilocalorias e se transformam em 2 mol de NO gasoso. Ou então, cuidado aqui com a última representação, perceba, eu peguei a segunda equação, o calor está escrito dentro da equação, né? Eu coloquei-o à direita da seta, e aí eu tenho que inverter o sinal. Então, tranquilo, gente? Cuidado que essa terceira representação é uma representação através de uma equação química de um fenômeno endotérmico. Mais uma vez, eu queria convidar todos vocês a assistirem, né, esse vídeo no YouTube. De novo, ele é em língua inglesa, um vídeo muito interessante, né, mas que tem legenda em português. Isso pode te ajudar muito. Repito, esta outra reação química do vídeo não é exatamente essa que está aqui. Ok? Gente, eu queria só chamar a atenção de você para um detalhe. A queima do carbono, ou genericamente falando, a queima de um combustível é exotérmica, não é? E o que em geral, você espera que você veja na reação? Você vê um combustível mais o comburente, que é o O2, se transformando nos produtos. Muito cuidado, que propositadamente eu peguei um exemplo onde existe uma substância reagindo com O2. Então, você poderia até pensar assim, essa reação é a queima, por analogia, entenderam? É a queima do gás nitrogênio. Ora, mas essa queima é endotérmica? Não. Isso aqui não é uma queima. Essa aqui é uma reação de transferência de elétrons. É uma reação de óxido-redução, que não é o nosso objetivo nessa videoaula. Se você quiser se inteirar sobre reações de óxido-redução, você pode depois ou procurar o meu canal, outros canais, né, no YouTube para entender isso, né? Eletroquímica. Mas eu também queria comentar que as combustões, elas são reações também de transferência de elétrons. Ou seja, toda combustão é uma reação de óxido-redução, só que, com certeza, exotérmica. Vamos lá então, gente? Pessoal, agora também, um tema tranquilo, né? Mudanças de estado físico, né? O que isso tem a ver com o ΔH? Perceba. Você concorda que a fusão da água, a vaporização da água e a sublimação da água envolve desorganização da estrutura da água? Como assim, professor? Na água sólida, as moléculas de água têm um movimento mínimo
A gente diz que as moléculas no gelo, imagina um gelo, a gente diz que as moléculas no estado físico sólido da água praticamente têm um movimento apenas vibratório, elas vibram muito pouco em torno, né, de uma posição praticamente fixa. Não pense que a molécula está parada, parada ela não está, mas ela tem um movimento mínimo, a gente diz que as moléculas estão vibrando, né? Ora, quando a água sólida ela funde, não tem que desorganizar o sistema, para isso absorve calor. Então, a fusão é endotérmica. A vaporização não seria água líquida se desorganizando mais ainda para virar água, vapor de água, portanto, é um fenômeno também endotérmico. Está coerente, pessoal? E, finalmente, a sublimação da água, ou seja, transformar a água sólida, gelo, diretamente em água gasosa, não é um fenômeno físico, uma mudança de estado físico que desorganiza significativamente a organização das moléculas de água, portanto, claro, é um fenômeno endotérmico. Ok, pessoal? Eu gostaria só de avisá-lo que estas quantidades de energia são para 1 mol de água. Aliás, galera, quantidade de energia depende da quantidade de matéria. Fazer uma analogia com você. Queimar um fio de cabelo libera X quilocalorias. Agora, queimar 800 mil fios de cabelo, você sabe que a energia liberada vai ser diferente, ok? Ora, da mesma maneira não, ao contrário, vou imaginar agora a água gasosa ressublimando, ok, pessoal? A gente pode aqui também usar o ressublimando. Lembra? Eu preferi usar a mesma palavra, sublimando, que pode, né? O fato é que água gasosa virando água sólida vai liberar a mesma quantidade de energia que a sublimação, mas o menos significa que está o quê? Liberando calor para que haja uma organização do sistema. A condensação de 1 mol de água gasosa vai liberar a mesma energia que foi absorvida na vaporização da água líquida. A diferença do sinal negativo é indicando que está liberando energia. E, finalmente, a solidificação de 1 mol de água líquida, produzindo 1 mol de água sólida, vai liberar 6 quilojoules para cada 1 mol de água líquida que se solidificar, que é a mesma energia envolvida na fusão da água sólida, ok? Muito bem, gente, ΔH maior do que zero é endo, ΔH menor do que zero é exo. Aqui está uma imagem que favorece muito a gente entender a questão da organização e da desorganização. Tudo bem até aí? Bom, gente, quais são os fatores que influenciam os valores de ΔH? Veja bem, nada complicado também. Vamos lá. Quantidade de substâncias. Veja bem o balanceamento dessa primeira equação química. Ó, quando 1 mol de N2 gasoso reage com 1 mol de O2 gasoso, produzindo 2 mol de NO gasoso, absorve 176 quilojoules. Isso é uma informação da equação termoquímica. No entanto, se você imaginar assim, não, eu quero pensar metade. Meio mol de N2 reagindo com meio mol de O2, produzindo, obviamente, metade de 2, né, gente? Que é 1 mol de NO. O calor absorvido é metade, não é verdade? Muito bem. O estado físico interfere no ΔH de um fenômeno, seja ele fenômeno químico ou físico? Com certeza. Porque, entende, pessoal? Vou te dar um exemplo. A água sólida, ela está no freezer da sua casa. Quando você tira a água sólida do freezer, põe em cima da mesa da sua casa, a água sólida vai fundir, se transformando em água líquida. Então, a gente pode dizer que a energia da água sólida é menor do que a energia da água líquida. Por isso mesmo que a água sólida absorve calor da vizinhança, não é verdade? Da mesa da sua casa, do próprio ar, ou da mão, caso você coloque a mão ali no gelo. O fato é que a água sólida vai absorver energia para poder fundir. Ora, então, você está notando? A gente falou de água em 2 estados físicos. A energia é diferente. Veja bem aqui, agora não mudança de estado físico, mas 2 reações químicas. Vamos lá. A queima do hidrogênio gasoso e também a queima do hidrogênio gasoso. Aqui os reagentes são iguais, porém, na primeira queima do hidrogênio gasoso, produz água líquida. E na queima do hidrogênio gasoso, na segunda reação, produziu água gasosa. Opa,
com certeza a energia liberada porque são combustões, a energia liberada é diferente. Ok, pessoal? Agora, outra coisa também interessante que interfere no ΔH de fenômenos é o estado alotrópico. Ô, Manuel, eu não lembrei o que é alotropia. Dá uma olhada aqui, pessoal. Você tem carbono grafite e carbono diamante. Concorda que a estrutura cristalina dessas duas substâncias é diferente? Então, vê se você lembra o conceito de alotropia, que em geral é dado no primeiro ano do ensino médio. Alótropos são duas substâncias simples, formadas pelo mesmo elemento químico, porém diferentes. No caso aqui do grafite e do diamante, a estrutura do cristal é diferente. A estrutura do diamante, né, na estrutura do diamante, os carbonos estão em vértices de tetraedros, enquanto que no grafite, os carbonos estão dispostos em hexágonos contendo carbono. São hexágonos planos, ok? Hexágono, uma figura com 6 lados, e cada vértice é um carbono. Né? Se você quiser consultar na internet, seguramente você vai ver a imagem do diamante e a imagem do grafite, né? A estrutura molecular, claro, né? Muito bem. O fato da gente queimar um mol de grafite com um mol de oxigênio e queimar um mol de diamante com um mol de oxigênio, perceba, a queima produz o mesmo produto, mas queimando dois alótropos diferentes, com certeza a energia liberada é diferente. Você pode até argumentar que não é muito diferente. Sim, mas é diferente. Porque a estrutura cristalina do grafite é diferente da estrutura cristalina do diamante. E, finalmente, pessoal, a temperatura inicial de uma reação química interfere no ΔH. Veja que curioso. Imagine que você pegou um mol do combustível metano. Um mol do combustível metano. Imagine que você queimou, né? Por isso que está escrito aqui ΔH de combustão, um mol de metano, mas você iniciou a reação a 20 graus. O calor liberado nessa queima foi 881,1 kJ. Ok. Agora, em outro momento, imagine que você iniciou a queima dessa mesma quantidade de metano, um mol, porém a 25 graus. Se a temperatura inicial é diferente, o calor liberado também é diferente. Ok, galera? Muito bem.